Olá! Um simples post numa rede social pode levar um advogado a ser punido? Pois é, no Brasil a resposta é sim. Vamos entender hoje a tensão que define a advocacia na era digital. Essa briga entre a necessidade de se promover e as normas éticas super rígidas da OAB. É uma balança delicada entre mercado e dever. E a questão central que abre toda a nossa análise é justamente esta. A advocacia é, na sua essência, uma profissão com uma função social ou é um negócio como qualquer outro? A resposta para essa pergunta é a chave para a gente entender todo esse debate. E para a gente tem uma dimensão da pressão do mercado. Olha só este número: 134 bilhões de reais. Esse foi o investimento total em publicidade no Brasil em um único ano. É um verdadeiro oceano de anúncios e promoções. E a advocacia é meio que forçada a navegar com regras muito próprias. Então vamos direto ao coração do dilema. De um lado, a gente tem a necessidade de se destacar. Do outro, a obrigação de manter a sobriedade. É esse equilíbrio que desafia advogados e advogadas todos os dias. Pensa bem, de um lado, o mercado com mais de 1 milhão de advogados, onde se destacar é questão de sobrevivência. Do outro, um código de ética que proíbe a chamada captação de clientela e a mercantilização. É uma verdadeira corda bamba que os profissionais precisam atravessar. Mas, afinal, de onde vem essa ideia de que a advocacia não pode ser um negócio? A resposta está na história, sabe? Em raízes bem profundas que tratam a profissão não como um comércio, mas como uma função de honra. E a prova disso está numa palavra que todo mundo do meio jurídico conhece muito bem: honorários. A origem não vem de pagamento, mas sim de honra. A remuneração era vista como um reconhecimento pela honra de defender uma causa, e não uma simples transação comercial. Essa tradição é tão forte que virou lei. O conceito de munus público, que está lá na Constituição, define o advogado como uma peça essencial para a justiça. Em outras palavras, a profissão tem um dever com a sociedade que está acima de qualquer interesse puramente comercial. Bom, diante disso tudo, como é que a OAB regula essa prática? Vamos dar uma olhada nas regras do jogo, com foco no provimento 205 de 2021, que tentou modernizar as diretrizes para esse cenário digital. Esse provimento, ele atualizou as regras para o mundo de hoje, para o mundo digital, mas a alma da lei, essa ficou intacta. A mensagem é bem clara: o objetivo da publicidade jurídica não é vender, é informar, e sempre com discrição, com sobriedade. E aqui a gente tem um guia prático do que pode e o que não pode. Do lado do permitido, o foco é total no caráter informativo. Conteúdo em redes sociais, anúncios discretos, vídeos educativos, tudo certo. Agora, na coluna do vedado, as proibições são bem diretas. Nada de captar clientes ativamente, prometer resultados, usar mídias de massa como rádio e TV, ou, um ponto que gera muita polêmica, ostentar bens e riquezas. Vamos ver agora como essas regras se aplicam na prática, especialmente nesse ambiente tão complexo e veloz das redes sociais, onde a linha entre o que é pessoal e o que é profissional fica cada vez mais difícil de enxergar. A regra contra a ostentação é, sem dúvida, uma das mais polêmicas. Para a OAB, exibir riqueza desvaloriza a função social da advocacia. E foi exatamente essa regra que foi colocada à prova num caso que viralizou na internet. O caso da advogada influenciadora Deolane Bezerra é um exemplo perfeito desse conflito. Ao postar vídeos exibindo compras de luxo e ligando isso diretamente ao recebimento de honorários, ela gerou uma discussão enorme. A OAB precisou se manifestar para reforçar que o problema não é a vida privada, mas sim o uso da ostentação como uma ferramenta de publicidade profissional. Isso, segundo as regras, é vedado. Mas o debate não acabou aí não. Do outro lado, vozes importantes como a do advogado Nelson Williams argumentam que a OAB talvez esteja indo longe demais. Para eles, regular a vida privada de um advogado nas redes sociais é um flerte bem perigoso com a censura, o que seria um paradoxo para uma classe que vive para defender a liberdade. Então, para onde a advocacia caminha? Bom, o futuro parece estar na busca por um equilíbrio constante, um equilíbrio entre a tradição e a inovação digital, sempre com um princípio fundamental em mente. E o princípio que resume tudo é este: a comunicação do advogado com a sociedade deve ter sempre o objetivo de educar, de informar e nunca os de simplesmente vender um serviço. É essa filosofia que a OAB busca preservar para manter a dignidade da profissão. E assim, a gente meio que volta ao início, mas com uma nova pergunta.
Como é que uma profissão tão tradicional pode inovar sem se descaracterizar? Como ela pode usar as ferramentas do século XXI sem perder a essência que a define? O debate, como vimos, está aberto e a resposta vai definir o futuro não só da advocacia, mas do acesso à justiça no Brasil.